O faraó e seu povo sofreram as consequências de não seguir as instruções do profeta Moisés. E com isso, tanto o faraó como o seu povo sofreram bastante. O mesmo pode se dar conosco quando nós não seguimos os profetas de Deus. Você já passou por isso? Talvez você já tenha sofrido alguma coisa por não ter seguido o profeta do Senhor, ou você foi muito abençoado e teve consequências maravilhosas na sua vida por ter seguido o profeta. É sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou o Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E aproveita e, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, dá um like. Se não gostar também, pode dar um dislike, não tem problema. E aproveita também para fazer seus comentários. Eu procuro ler todos os comentários, não consigo, obviamente, responder todos, mas eu leio todos. Então é isso, né? Realmente o que a gente pode ver nessa experiência dessa semana, no livro de Êxodo, é que Moisés, ele foi como um profeta de Deus tanto ao povo de Israel como ao faraó, aos egípcios, e a gente consegue ver um contraste nos dois povos, na reação deles com o profeta de Deus. O profeta Moisés falando ao povo egípcio, o povo egípcio não deu atenção às coisas que ele falou, especialmente o faraó, e isso causou grandes perdas para aquele povo. 10 pragas foram dadas ao faraó. Ele foi avisado 10 vezes, né, de que deveria libertar o povo de Israel, mas ele não fez. E com isso a gente vê o quanto eles sofreram. O povo de Israel seguiu Moisés, seguiu as admoestações e os conselhos de Moisés, e eles foram libertados. É interessante como isso aconteceu e como isso acontece na nossa vida também. Nós temos um profeta de Deus e toda vez que nós seguimos os seus conselhos, suas admoestações, as suas advertências, sempre que nós fazemos isso, nós somos abençoados. Eu acho que você já, se você não passou, pode passar por isso. Segue os profetas de Deus, segue os ensinamentos dele e você vai ver o quanto isso vai ser maravilhoso na sua vida. Nós podemos ler, por exemplo, em Doutrina e Convênios, é uma escritura muito forte, muito interessante, Doutrina e Convênios, seção 21, versículos 1 e de 4 a 6. Eis que um registro está escrito entre vós, e neles será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, élder da igreja pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que eles vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Olha que interessante, ele fala aqui nesse versículo 4, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele transmitir. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, e com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas, e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Então a gente consegue ver aqui o quanto o Senhor ele coloca sobre, logicamente, um peso grande sobre os ombros de um homem, né, do profeta dele, porém é como se o profeta fosse vamos dizer assim, a figura, né, do próprio Senhor aqui na terra para nós. É como se o Senhor, ele fala como se fosse o Senhor. O Senhor coloca na boca dele e na mente dele, no coração dele, a vontade de Deus para conosco. Então o profeta, ele é um representante do Senhor para nós e é um representante nosso para o Senhor também. Então ele faz essa intermediação, né? Ele sempre busca o Senhor também para nos abençoar. Mas o importante aqui dessa escritura
é que nós temos que dar ouvidos a todas as palavras e mandamentos do profeta do Senhor. Então, nesse próximo final de semana, nós vamos ter uma conferência geral. E nessa oportunidade, nós teremos 2 dias em que nós ouviremos os nossos 15 profetas videntes e reveladores. E ouviremos o presidente da igreja, que é o profeta que preside a igreja hoje aqui na terra. E o presidente Nelson, ele falará pelo Senhor. E que possamos dar ouvidos, né, a essas palavras. Mas o próprio presidente Nelson, ele conta uma experiência que eu gostei muito, acho que talvez muitos de vocês tenham ouvido essa experiência dele. Ele contou num devocional para os jovens, logo que ele foi chamado presidente da igreja, em 2018, ele fez um devocional, ele e a Sister Nelson, para os jovens. E nessa ocasião, ele contou uma experiência própria dele, e que em 1979, quando o presidente Kimball ele era o presidente da igreja, o presidente Nelson, eles tiveram uma reunião. O presidente Nelson, na época, ele era presidente geral da escola dominical. E nessa ocasião, o presidente Kimball reuniu os líderes da igreja, fez uma reunião e disse para eles que que era para todos que estavam ali orarem pela China e também aprenderem a língua da China, né? Parece que estava chegando a vez do evangelho chegar na China, né? E aos poucos, né, o Senhor está abençoando e abrindo aquelas portas. Mas já naquela época o presidente Kimball já tinha dito que eles deveriam fazer isso. O presidente, na época, né, o Elder Nelson, o presidente Nelson, na verdade, então ele foi para casa e quando chegou em casa falou com a esposa dele e disse: olha, o profeta disse isso, que nós deveríamos orar pela China e deveríamos aprender o mandarim. E aí então ele imediatamente com a sua esposa chamaram um professor particular para que pudesse ensiná-los a falar mandarim. E eles falaram mandarim, eles ficaram aprendendo, né, tiveram aulas. E 6 semanas depois disso, que ele começou a aprender mandarim, ele foi chamado para participar de um seminário. E eu gostaria de ler para vocês aqui na íntegra as coisas que o presidente Nelson falou, que eu acho que é muito interessante. 6 semanas após o encargo dado pelo presidente Kimball, eu estava participando do seminário anual da Associação Americana de Cirurgia Torácica. Estava sendo realizado em Boston, Massachusetts. Naquela manhã eu havia orado no quarto, olha só, eu havia orado no quarto do hotel pelo povo da China como o presidente Kimball pedira. Fui para a primeira reunião do dia e me sentei onde sempre me sentava durante essas reuniões de caráter profissional, em frente da sala. Enquanto a reunião prosseguia, no entanto, me senti muito desconfortável na cadeira onde estava sentado. Quando as luzes se apagaram, para que uma apresentação de slides fosse mostrada, saí daquela cadeira e me dirigi silenciosamente para o fundo da sala, um lugar onde eu raramente me sentava. Quando as luzes se acenderam, vi que estava sentado ao lado de um médico chinês e ele se apresentou como Wu Winkai, de Pequim, China. Depois de uma conversa agradável, fiz a ele um convite para visitar Salt Lake e dar uma palestra na Faculdade de Medicina de Utah. Ele aceitou de bom grado e deu uma excelente palestra, e então voltou para a China. Não muito tempo depois, ele me convidou para ser professor visitante de cirurgia na Escola de Medicina da Universidade de Shandong, em Jinan, na China. Isso levou a outros convites para que eu servisse como professor visitante em outras 2 universidades da China. Essas maravilhosas experiências profissionais, antes do meu chamado para os 12, chegaram ao auge quando fui convidado por cirurgiões chineses a fazer uma cirurgia de peito aberto para salvar a vida do mais famoso artista de ópera do país. Foi isso que eu fiz e felizmente a operação foi um sucesso. A propósito, esta foi a última operação em minha vida profissional. Já fazem quase 40 anos que oro pelo povo chinês.
Alegro-me por causa de meu vínculo com colegas médicos e com outros queridos amigos na China. Que felicidade tenho agora de ser oficialmente conhecido como um amigo de longa data da China. Tenho um testemunho de que quando fazemos tudo o que o profeta de Deus nos pede, um caminho é aberto e vidas são transformadas. Olha que interessante essa experiência. O interessante é que ele, depois de seguir exatamente o que o presidente Kim estava dizendo, ele foi lá e começou a estudar e também ele orava pelo povo chinês. E aí ele, sentado naquela cadeira, ele se sentiu desconfortável, no lugar que ele sempre sentava. E é isso que eu quero dizer a você hoje. Quando nós seguimos com exatidão aquilo que o profeta de Deus fala e diz para que nós façamos, se nós fizermos, a nossa vida é abençoada. Aquela escritura que eu li agora há pouco diz isso perfeitamente. Ela diz assim, bem no final, né? Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem. Quando eu penso em tremer os céus, eu penso em chacoalhar os céus para as bênçãos caírem sobre nós. E é exatamente isso que acontece quando nós seguimos o profeta de Deus. O nosso querido profeta nos deu várias instruções, né? Desde que ele foi chamado, né, o presidente Nelson, ele deu várias instruções. Todo mundo aqui conhece algumas delas. E quem seguiu foi muito abençoado. Eu sou testemunha disso. Eu não segui todas, infelizmente. Mas eu segui algumas. E as que eu segui, eu me senti bem e me senti mais próximo do Senhor. Quando ele disse, por exemplo, que nós tínhamos que dedicar um tempo para o Senhor todos os dias da nossa vida, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu me senti mais próximo do Senhor. E quando você se sente mais próximo do Senhor, coisas acontecem na sua vida. Coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Nós nos tornamos fortes, mais fortes espiritualmente, e conseguimos resistir mais às tentações e conseguimos superar mais as provações. Porque o Senhor está conosco mais, nós estamos mais perto. Ele está sempre aqui, né? Mas nós, quando nos achegamos a Ele, nós somos fortalecidos em todas as coisas da nossa vida. Eu me lembro do presidente Hinckley no ano de 2001. Por isso que é importante, quando você estiver na conferência geral, presta muita atenção nos detalhes. Depois que passar a conferência, quando você puder ler o discurso, leia e preste atenção nos detalhes, nas entrelinhas das coisas que o profeta de Deus fala. Naquela época, o presidente Hinckley falou na conferência de outubro de 2001, foi naquela ocasião onde quando os aviões, os terroristas atacaram as Torres Gêmeas, enfim, fizeram vários ataques aos Estados Unidos, e aquele foi um discurso interessante, o nome do discurso é Os Tempos em que Vivemos. E ele fala várias coisas que a gente devia fazer, como por exemplo, ele diz, exorta os membros da igreja a livrarem-se das dívidas, tão logo possam fazê-lo, e a terem uma reserva financeira para dias difíceis. Olha só, conforme nos é aconselhado, há mais de 60 anos, armazenemos alimento suficiente para a nossa sobrevivência em caso de necessidade. Então ele dá aqui ele fala de 3 coisas, né? Livrar das dívidas, reservar dinheiro, guardar alimento. E aí ele diz assim, essa é a parte que me tocou bastante. Não sei o que o futuro nos reserva. Não quero passar a impressão de negativismo, mas desejo trazer-lhes à memória as advertências das Escrituras e os ensinamentos dos profetas que estão constantemente diante de nós. Não consigo esquecer a grande lição do sonho do faraó sobre as vacas magras e vacas gordas e as espigas de milho grandes e as miúdas. Exatamente isso que me chocou assim naquela hora. Não é chocou, mas me preocupou. Falei, puxa, mas por que ele está falando do sonho do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, num contexto, tudo bem, tinha a ver, porque eu li essas 2 outras coisas antes, mas se você pegar o discurso inteiro, você vê que aquela frase ali das vacas gordas e magras está meio que fora um pouco
E é justamente aquilo que chama a atenção posteriormente. Porque o que aconteceu exatamente de 2001 até 2008, tivemos uma vida normal, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo tendo uma vida tranquila. Em 2008 foi que as bolsas despencaram e houve uma situação financeira caótica no mundo todo. Talvez alguns de vocês se lembrem disso. E esse foi um momento difícil, muitos problemas financeiros ocorreram, e quem seguiu o profeta em guardar dinheiro, em se livrar das dívidas, em fazer armazenamento, acabaram passando por aquela situação com mais tranquilidade. Aqueles que não fizeram acabaram sendo castigados, vamos dizer assim, pelas dificuldades financeiras. O meu testemunho e o que eu quero dizer para você hoje é isso. Siga integralmente, com exatidão, tudo o que o profeta de Deus disser. Porque isso vai fazer com que você fique mais próximo do Senhor, se achegue mais ao Senhor, e o Senhor vai se achegar a você. Procure durante a conferência geral não ficar anotando as palavras ou o discurso todo que a pessoa está dizendo, e você vai ter esse discurso depois. O mais importante no momento da conferência geral é você anotar as impressões do Espírito, aquilo que o Espírito vai tocar na sua vida para que você realize aquilo que o Senhor vai estar falando para você durante aquele tempo, que é um tempo de revelação, né? Os momentos da conferência geral. O Senhor vai estar revelando algumas coisas para você. Então anote essas coisas. Preocupe-se em dar atenção às palavras do presidente Nelson e seguir com exatidão. E seguir exatamente aquilo que ele falou. Porque eu testifico que se você fizer isso, você será abençoado grandemente. E quando a gente não faz, a gente acaba sofrendo. Eu não vou dizer castigo, né? Essa é uma palavra dura, mas a gente acaba por se autocastigar, vamos dizer assim, por não ter seguido o conselho do profeta. O presidente Nelson é um profeta de Deus. Os 15 homens que são apoiados, todas as conferências, como profetas, videntes e reveladores, eles são homens que representam o Senhor aqui na terra. Eu gosto de pensar que o presidente Nelson é a representação, vamos dizer assim, física do Pai e do Filho. E ele quer que nós cheguemos a estar próximo do Senhor cada vez mais. Siga os conselhos dele. Quando o profeta falar, faça, e você será grandemente abençoado. Eu te prometo, faz o teste. Te vejo no próximo vídeo.